Está iniciando na advocacia do trabalho, está estudando e se deparou com as chamadas normas coletivas do trabalho e não sabe o que são? Onde vivem, o que comem, onde encontrar? Então, vem comigo que nesse vídeo eu vou te falar sobre isso. Meu nome é Lívia, eu sou advogada e procuradora do município e há mais de 10 anos eu atuo com direito do trabalho. Aqui no canal Jurisdicando, eu compartilho informações sobre estudo, sobre o direito e às vezes faço algumas análises jurídicas sobre filmes e séries. Então, vamos pro vídeo. O que são as normas coletivas do trabalho? São regras trabalhistas que regulam, disciplinam, prevêem direitos aplicáveis a uma relação de trabalho. Elas são muito importantes, ainda mais depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que previu que elas podem prevalecer inclusive sobre a CLT, tanto às vezes restringindo ou disciplinando direitos. Então, nem sempre só se a norma coletiva ampliar direitos é que ela é importante. Às vezes ela pode ali trazer um tipo de concessão, de negociação, que não necessariamente ela é vantajosa para o trabalhador. Mas desde que ela não não restrinja direitos absolutamente indisponíveis, ela vai ter validade, inclusive, sobre o que está previsto na lei. E o que são direitos absolutamente indisponíveis? Prevalece que são os direitos que estão previstos na Constituição Federal. As normas coletivas do trabalho, elas se dividem em acordos coletivos e convenções coletivas do trabalho. No acordo coletivo, você tem de um lado um sindicato representando os trabalhadores e pode ter diretamente uma ou mais empresas. E só essas partes vão ficar vinculadas a cumprir o que está previsto nessa norma coletiva, nesse acordo coletivo. De outro lado, você pode ter uma convenção coletiva. A convenção coletiva ela já é disciplinada, de um lado, pelo Sindicato dos Trabalhadores e do outro, por Sindicato dos Empresários. Então, acaba tendo uma abrangência maior. Se você exerce uma atividade profissional que se enquadra num sindicato, você vai ter que se arrumar, se policiar para ver se você está cumprindo as normas que esse sindicato se comprometeu a cumprir. Senão, você pode vir a responder isso num processo futuramente. Como saber qual que é a norma coletiva que se aplica para determinado trabalhador? É importante você saber que no Brasil, a categorização do trabalhador, ele se dá pela atividade preponderante do seu empregador. Então, o que importa é qual que é a atividade preponderante daquele empregador. É uma empresa que cuida de limpeza urbana, é um empregador que se enquadra como de alimentação. Você precisa ver qual que é essa categoria predominante do empregador. Salvo uma exceção que são as categorias diferenciadas, que aí elas acabam tendo sindicatos específicos, mas aqui a gente vai se ater à regra que é a seguinte: trabalhador vai ser filiado ao sindicato e vai pertencer a uma categoria com base na atividade preponderante da empresa a qual ele está vinculado. Tendo em mente qual a categoria, qual o enquadramento do seu cliente, você tem alguns caminhos para encontrar a norma coletiva aplicável. O primeiro e o mais seguro é pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu vou abrir aqui na tela para você poder ver e se familiarizar com ele. Então aqui você vai vir pelo Google mesmo e você pode colocar mediador MTE, que é de Ministério do Trabalho e Emprego. E vai vir aqui na opção consultar instrumentos coletivos registrados. E aqui você tem algumas opções de busca. Importante aqui onde você vai colocar a categoria. Por exemplo, já tem até salvo que foi um assunto que eu já procurei, asseio e conservação. Você pode colocar aqui o tipo de norma coletiva, se é acordo, eu acho melhor deixar todos os tipos, se é vigência, é importante pesquisar não só as normas vigentes, porque como o prazo para buscar direitos é de 5 anos, então pode ter normas que não estão mais vigentes, mas que se aplicam ao seu caso. Então procure tanto normas vigentes, quanto que já perderam a vigência, mas que se aplicam ao período imprescrito do caso que você está defendendo. Você pode colocar aqui também a abrangência territorial e, dessa forma, pesquisar a norma coletiva que você está buscando. O site do Ministério do Trabalho e Emprego, às vezes ele está fora do ar, às vezes ele é bem lento e às vezes você simplesmente não consegue achar. Por mais que seja o caminho mais seguro, existe outra forma que é digitando no Google mesmo. Eu vou dar um exemplo de uma norma coletiva que eu precisei, que eu não consegui achar aqui pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego, mas que eu achei pelo Google.
que era o caso, de convenção coletiva aplicável para professor. Então eu coloquei Sindicato Professores São Carlos. Até apareceu aqui. Aparece já o sindicato. No caso, porque você vai pelo caminho óbvio. Qual é o ramo de atuação do seu cliente? No meu caso, ele era um professor. Então eu fui procurar o sindicato que defendiam os professores aqui da minha cidade. Então apareceu aqui. Normalmente os sites já têm uma abinha de convenções e acordo coletivo. Você vai ver qual que é o que se aplica, no caso seria o ensino básico, e apareceu aqui. Você pode ver aqui no canto a convenção coletiva vigente para o período 2024 a 2025. Normalmente as convenções coletivas têm essa validade de 2 anos. E aqui está a norma coletiva para você poder consultar. Ela é importante verificar sempre a abrangência para ver se ela está realmente incluindo o município da prestação de serviço, porque não adianta você pegar uma norma coletiva de São Paulo e querer que se aplique São Paulo capital, a cidade de São Paulo, e querer que ela se aplique para uma cidade do interior, Campinas, Ribeirão. Cada região vai ter a sua norma específica para ser aplicada. E preciso dizer que eu já vi advogados não tão novos apresentando convenções coletivas que não se aplicavam, de outros municípios, para tentar defender a sua tese. E no fim, às vezes, ele acaba perdendo a oportunidade de tutelar melhor o interesse daquele cliente, juntando a convenção certa por ter juntado a convenção errada. Você precisa, de preferência, já juntar esse documento logo com a petição inicial ou com a defesa, que esse é o momento correto de você apresentar os documentos. Você pode até tentar apresentar depois, se vê: "Ah, esqueci, ah, juntei errado", mas a outra parte vai poder falar que já precluiu a oportunidade. Então, venha procurar esse documento logo na hora de fazer a petição inicial ou fazer a contestação. Isso vai, às vezes, também dar recursos para a peça que você está fazendo. Por exemplo, no meu caso, eu achei uma previsão muito importante nessa convenção coletiva, que previa a necessidade de comunicação do motivo de uma justa causa. No meu caso, o cliente ele tinha recebido uma justa causa, mas sem saber direito por quê. Aqui, ó, na cláusula 24 dessa convenção coletiva, ela prevê que quando houver demissão por justa causa, a escola está obrigada a determinar na carta aviso o motivo que deu a origem à dispensa. Caso contrário, ficará descaracterizada a justa causa. Em regra, a justa causa, ela é um ônus processual da empresa, do empregador. O empregador que aplica a justa causa, ele tem que fazer isso de uma forma bem documentada, bem certinha, porque se o trabalhador entrar com o processo, quem vai ter que demonstrar que realmente a justa causa foi justa é o empregador. E nesse caso tem uma importante previsão que dá ainda mais força a isso, que é essa previsão, que você tem que dar ciência para o empregado do motivo da justa causa da dispensa, senão já tem uma presunção que não foi uma justa causa. Então, procure nas normas coletivas direitos que podem tanto resguardar o empregador quanto beneficiar o trabalhador. São instrumentos riquíssimos e muito importantes para você que atua no direito do trabalho, para você estar ciente quando for atuar. E você sabia tudo isso sobre as normas coletivas do trabalho? Me conta aqui nos comentários e também se ficou alguma dúvida, eu vou fazer o meu melhor para tentar complementar o conteúdo por meio dos comentários. Então, se você gostou, se inscreve no canal, dá aquele like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.